A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar aqui com vocês para mais um vídeo, mais uma lição. E o vídeo de hoje trará aí outra lição referente ao tema que estamos trabalhando na LPD número 70, na revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, que estamos falando aí sobre pilares da teologia prática. Esta lição é a lição de número 11, cujo título é As Ordenanças da Igreja. Já o texto bíblico básico da mesma está em Marcos 16, versos 14 ao 16, e Mateus 26, os versos 26 ao 29. Seu texto áureo está em Jeremias 11, verso 4, e diz: Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Jeremias 11, verso 4, parte B. A palavra introdutória dessa lição nos irá dizer, leiamos. O batismo e a Santa Ceia, instituídos pelo Senhor Jesus, funcionam como uma espécie de memorial aos redimidos pela fé de todas as gerações e espaços geográficos. Esses dois cerimoniais devem ocupar lugar central nas lembranças e celebrações da Igreja. Então, como nós estamos já de início vendo aqui, falaremos sobre os dois temas nessa lição, uma lição que tem a princípio sua centralidade nas ordenanças dadas a nós, ou seja, dadas à Igreja por Jesus Cristo, das quais duas delas são basilares. Nós temos aí o batismo e a Santa Ceia. Muitos poderiam dizer, mas por que não duas lições? Uma sobre o batismo, outra sobre a Santa Ceia, já visto o fato de que são dois temas difíceis, eu diria sim, complexos, embora a gente, olhando à luz da Bíblia, a gente consiga perceber muito a respeito desses dois temas. Porém, o que a gente precisa analisar é que com o passar dos anos, com a história ali acontecendo, a celebração de ambos, ou as celebrações de ambos, passaram por diversas, eu diria, processos, ou até quem chame de formulações. Então não é tão simples assim hoje, não está tão fácil de entender o ponto, embora olhando para a Bíblia a gente perceba com mais clareza e mais facilidade. Então o que eu diria inicialmente é que nós falaremos nessa lição sobre esses dois pontos, falaremos sobre o batismo, sobre a ceia, logo a instituição de ambos, a ordem dada à Igreja por Cristo, falaremos também um pouco sobre a maneira como ambos são ministrados na atualidade e como é que nós, olhando para isso, podemos tirar nossas dúvidas. Outro ponto que eu acredito ser importante aí é o fato de que estamos tratando sobre esses dois temas numa só lição, então logo não temos tempo hábil de falar muito sobre tais temas, e isso faz com que essa lição não seja o que nós poderíamos chamar de pontos exaustivos acerca desses dois temas. Então, para você que estará lecionando, ou seja, para você, professor, é bom que se atenha a esse detalhe, a esse fato. A lição não aborda tudo concernente ao batismo, logo tudo concernente à ceia. Então há pontos que hoje são tratados, que não foram tratados pela lição. Então a lição fez uma espécie de síntese dos assuntos, síntese dos temas, e eu, é claro, recomendo a você que faça esse tipo de análise enquanto você leciona. Mostre ou demonstre a seus alunos que a lição não aborda todos os pontos concernentes ao batismo, logo também a ceia do Senhor. Por quê? Porque se tratando desses temas, muitas e muitas, eu diria, e repito, muitas perguntas virão, porque dúvidas existem, principalmente pelo fato de que nós, ao olharmos ao redor, percebemos que nem todos ministram ou nem todos realizam essas cerimônias da mesma forma. Há dúvidas concernentes a isso, a maneira a maneira de se realizar as cerimônias, em que situações elas devem ser realizadas, quais pessoas estão aptas ou não para participar, são pontos que são há muito debatidos de maneira teológica e de maneira doutrinária dentro do seio da igreja, e até mesmo fora. Há pessoas que olham de fora para tentar expor e expressar a sua opinião sobre o assunto. Então, para você, professor, lembre-se, é uma EBD, logo não é um compêndio doutrinário a respeito do assunto, são pontos que estão apresentando de maneira básica, eu diria, os temas, e aí compete a você atentar-se àquilo que a lição traz, embora a gente vá falar talvez sobre algumas coisas que a lição não traz, mas de maneira bem resumida, a fim mesmo, e eu farei a fim mesmo de ajudar você que estará aí realizando. Então, olhando para isso, vamos já começar a entender um pouco da lição. O primeiro tópico vai falar aí, como nós acabamos de ver, sobre o batismo. Então a lição, como eu já disse, tratará o batismo, e nesse caso em águas, é bom que lembremos disso, o batismo em águas, e também tratará Aí, a partir do segundo tópico, a ceia, ou também, como é muito conhecida, a Santa Ceia.
Vamos lá. Para começar, nós temos aí o batismo no Novo Testamento. Olhamos para o texto a fim de compreender aí a lição. Depois de ressuscitar, Jesus ordenou a seus discípulos que batizassem os novos convertidos. Dessa forma, o batismo cristão é entendido como símbolo da morte e ressurreição com Cristo, o que significa o fim da antiga vida e o começo de uma nova. Em outras palavras, o batismo simboliza a união espiritual do cristão com Cristo e com sua igreja. Então, a princípio, nós estamos já percebendo que a lição não para, eu diria, de maneira tão específica para explicar a origem do batismo. Ela única e tão somente passa a abordar para nós aqui o batismo realizado na igreja ou pela igreja. Logo, compreende-se com isso o Novo Testamento. Então, nós a princípio precisamos entender que nós estamos falando de algo que é uma espécie de rito, né, de passagem. O batismo torna-se basicamente um rito de passagem. O batismo não era inicialmente ou a princípio praticado só pela igreja, no quesito igreja cristã. Logo, alguns pensam que o batismo vem de Cristo no quesito ministério, outros já pensam que o batismo vem poucos anos antes com João Batista. Há quem pense que João Batista teria inaugurado, criado ou principiado o processo de batismo. É bom entendermos que batismo é algo que estava atrelado já mesmo ao Antigo Testamento, até outras religiões faziam isso. Essa chamada lavagem cerimonial era comum naquele tempo. Quando nós olhamos para o chamado dos sacerdotes, que se dá lá no Pentateuco, ou seja, quando você olha para livros como o Êxodo, e ali você passa a ver o capítulo 29 do Êxodo, você passa a ver um pouco sobre isso aí, o chamado dos sacerdotes, e aí, junto a esse chamado, né, havia ali o fato de que Deus dá uma ordem a Moisés para que Moisés separasse Arão, e claro, seria o sumo sacerdote, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, seus 4 filhos, e ali Moisés inicia aquele processo lavando eles, banhando, dando um banho neles. Então aquele banho dado, aquela água lançada e derramada logo nos sacerdotes, representava isso, separação, pureza, início de algo novo, né, um rito de passagem. Também era comum na antiguidade usarmos essa visão de batismo, não como talvez a conheçamos hoje, mas também como o sentido de que quando a pessoa mudava para uma religião, ocorria essa lavagem cerimonial, esse batismo, se é que nós podemos chamar assim. Por exemplo, era muito comum uma pessoa, ao tornar-se, naquele tempo, um gentio tornando-se judeu, também passar por um processo de purificação. Havia a chamada, e se chama hoje techuvá, que é esse retorno que o judeu chama, né? Techuvá, retorno, mas também havia junto a isso sacrifícios e uma purificação, uma lavagem, algo cerimonial. Então, para início de conversa, o que eu estou querendo te passar, e você já percebeu claramente isso, é que o batismo não nasce inicialmente com João Batista ou com Cristo Jesus no que tange ministério. Tá? Já era comum esse processo, era um rito de passagem. Porém, é a partir de João que nós passamos a ter uma conotação já apontando para aquilo que seria o batismo na atualidade. Nós vemos em textos como Mateus 3, Lucas 3, João 1, né, Marcos 1, são textos que nos mostram João o Batista batizando lá no Rio Jordão, né, inclusive um lugar chamado Enom. E é bom lembrarmos e salientarmos também o fato de que, já que estamos falando de João, inclusive João está tão intrinsecamente ligado ao batismo que o seu nome hoje é conhecido por isso. Há quem pense, há quem acredite hoje, na atualidade, que o nome de João era João Batista. Mas olhando para a Bíblia, percebemos que o nome dele nunca fora João Batista. Hoje existem pessoas com esse nome. Pais dão a seus filhos o nome de João Batista. Sim, mas naquele tempo, o que nós temos que entender é que ele era só João, seu nome era João, e pelo fato dele batizar, pelo fato de ser aquele que lá no Jordão batizava, a fim de diferenciar esse João de outros, passou-se então a conhecê-lo, logo a chamá-lo de João o Batista, logo o João aquele que batiza, ou João o batizador. Então, uma curiosidade, eu acredito que muitos, ou a maioria dos que me assistem já sabiam disso, mas o nome dele não era João. A princípio, o nome dado a ele nos 8 dias de nascido, na hora da circuncisão, não foi João Batista, mas sim só João. Yohanan, no hebraico, né? Yohanan, João. Tá? Ioannes, grego, Ioannes, ou Yohanan, hebraico, João, também ali aramaico. Mas o ponto claro é que
que é na pessoa de João que nós passamos a ter uma visão clara daquilo que seria o batismo representado para a igreja, porque esse batizador, logo João, batizava para que houvesse por tal batismo remissão dos pecados, para que fosse uma confissão pública ali, a pessoa estaria confessando publicamente sua vida pecaminosa, seus erros, sua falha, e também, é claro, confessando que era pecador e confessando que estaria apto ou pelo menos pronto a iniciar uma nova vida com Deus, estava pronto a deixar a vida pecaminosa. E essa mudança, essa transição ocorria mediante ou através do que nós conhecemos por batismo. Isso é interessante, tá? Antes de eu falar do que Jesus fez e ordenou, embora o slide esteja aí, a lição, mas é bom fazermos uma introdução para que você possa aplicar, principalmente a você, professor, que me assiste, para que você possa aplicar. Então, fechando aqui meu raciocínio, o ponto é que em João nós temos o início disso. Tá? Em João temos tal início. Então as pessoas vinham, o texto bíblico diz, de diversos lugares ou partes de Israel para serem por João batizadas no Rio Jordão. Então João dizia, né, arrependei-vos. Então essa era a palavra, o cerne da pregação dele era o arrependimento. Arrepender-se de quê? De uma vida pecaminosa, uma vida distanciada de Deus. Logo, tais pessoas, ao se arrependerem, deveriam buscar proximidade com Deus. E tal proximidade viria no fato de que eles assumiriam publicamente seus erros. E a melhor forma de fazer isso era batizando, porque o batismo era aos que viam uma confissão pública. Logo também uma notoriedade de uma mudança de vida também ocorreria ali. Já que estamos trabalhando com uma revista e nós temos que ser fiéis, você, professor, se esforce ao máximo para ser fiel à revista, a revista já começa aí no subtópico 1.1 falando do batismo do Novo Testamento. Então é isso que eu estou fazendo aqui, tentando te ajudar com isso. Mas a revista ela já não fala de João, ela vai direto a Jesus e eu vou tentar fazê-lo, embora tome essa parte, receba essa parte que eu falei, citei de João, como uma espécie de introdução para lhe ajudar. E aí, continuando, vou olhar para a tela, estou com a tela aberta aqui e vamos lá olhar. Depois de ressuscitar, Jesus ordenou a seus discípulos que batizassem os novos convertidos. Então, olhando já para o batismo dentro do ministério de Jesus, já ocorrendo, nós passamos a entender o quê? Que João batizava. Jesus foi até João para ser batizado. Não vou explicar isso aqui, professor, não faça, porque o próximo slide logo, o outro subtópico fala, então não adiante o assunto, então não vou falar do batismo de Jesus aqui, falarei depois, e se você seguir essa sequência, você vai ter uma ótima, boa, uma excelente aula aí, eu tenho certeza, porque aí o seu aluno vai poder acompanhar você junto com a revista, vai ficar melhor ainda. Então aqui não falarei, não detalharei o batismo de Jesus, o farei depois. E aí, compreendendo o fato de que João batiza também Jesus. Jesus passa a dar início de maneira oficial ao seu ministério, né? Logo após ser batizado vai ao deserto, ali é tentado pelo diabo, retorna dali, e retornando dali, entendemos nós que dá-se início ao ministério público de Jesus. Como parte desse ministério, havia também a chamada dos discípulos. A melhor maneira de entendermos isso é olharmos para João 1, onde veremos que 2 discípulos, onde entendemos que um era André, outro João, seguindo, ou sendo eles anteriormente discípulos de João Batista. Vem João falar acerca de Jesus e passam a seguir Jesus, e ali com ele passam uma tarde, logo vão a outros, como André, que foi seu irmão Pedro, ou seja, o início desse ministério dá-se com a chamada dos discípulos. E foram justamente esses discípulos que Jesus deu a ordem para que os mesmos pudessem batizar as pessoas. Nós estamos olhando aqui na revista para Mateus 28, entendendo que estamos já falando de algo que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Então, com a morte, logo sua ressurreição, Jesus reúne os discípulos e dá a eles o que chamamos de grande comissão. E dentro dessa chamada grande comissão, o ID de Jesus, como eu costumo dizer, Jesus deu também a ordem de batizar. Então, logo, entendemos que o batismo é necessário. Por quê? Porque ele trata, ele trabalha, ele representa, ele ilustra muito bem uma espécie de identificação com o que Cristo fez por nós. Aquele que se batiza, aquele que se dispõe a batizar, aquele que decide, opta por descer as águas do batismo, está com isso, então, trazendo para si toda essa representação, todo esse significado, logo todas as benesses da morte e da ressurreição de Cristo. Isso que é interessante. Todo o resultado dessa maravilhosa obra realizada por Jesus. Então, por isso que o batismo cristão é entendido como esse símbolo, o símbolo da ressurreição, logo o símbolo também da morte de Cristo. Há outro ponto também que a lição não faz, mas eu acho que aqui deveria ser o ponto em que eu coloco essa questão, e você, professor, aí julga necessário
a hora aí de colocar ou não. Você que vai dizer quando colocar, aplicar na lição. Mas eu já vou falar aqui porque o tempo está correndo, são quase 15 minutos. Outro ponto importante é o que seria a representação, o que representa o batismo. Há quem diga que o batismo representa a remissão de pecados, só que nós não podemos olhar para o batismo só como um ato na qual os pecados são redimidos, porque aí a gente passa a entender parcialmente o significado dele. O batismo, eu diria, representa não só, sim, representa também, tá? Não estou dizendo que não represente, mas representa sim essa questão ligada à remissão dos pecados, uma espécie de purificação, logo o batismo aponta para isso, por isso a água, por isso o uso da água, não que a água faça isso, mas a água representa isso, porque fisicamente, quando nós tomamos banho, entendemos que o banho ou a água no nosso corpo tira as impurezas, sujeiras do corpo. Logo, espiritualmente ocorre isso. Então essa água representaria um banho, uma lavagem, uma imersão que nós damos para pureza, para que haja pureza. Mas é bom lembrarmos e atentarmos para o fato de que o batismo não só representa essa limpeza, essa pureza, essa remissão nesse quesito, mas também aponta para a morte e a ressurreição de Cristo, a fim de que no batismo nós com ele morremos e também com ele ressuscitamos. Então a gente tem que ter esses dois pontos em mente ao longo de toda essa lição. Professor, não deixa passar isso, para que você não dê ao batismo um só significado e com isso perca toda a questão envolta ao batismo. Então, esses dois pressupostos você, professor, aí deve ter ao longo de toda a aula. O batismo representa a purificação, pureza, remissão de pecados, confissão pública de pecado, mas também representa o que acontece ali conosco, quando nós nos identificamos com Cristo na sua morte e logo na sua ressurreição. E leia Romanos 6 para ajudar seus alunos a entender muito bem esse ponto. Romanos 6 é o que eu te indicaria para ler e entender esse ponto aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui, o batismo simboliza a união espiritual do cristão com Cristo e sua igreja, tá? Então nós temos aí a morte, ressurreição, pureza, purificação e, é claro, a união. Isso que é interessante. Nós, quando nos batizamos, demonstra comunhão, logo essa união com Cristo. Seguindo aqui, nós temos um outro ponto, razão do batismo de Cristo. Aqui, professor, você já percebeu que ao invés de falar sobre isso lá atrás, você não deveria ter feito também, logo eu não fiz. Então, esta é a hora de dar os pormenores que você julgar necessários para falar sobre o assunto. Vamos lá. Jesus submeteu-se ao ato batismal, embora não precisasse de um batismo de arrependimento, ou melhor dizendo, deixa eu ler devagar. Jesus submeteu o seu ato batismal, embora não precisasse de um batismo de arrependimento. Ficou mais fácil, ficou correto, né? Por isso, Mateus relata a hesitação por parte de João Batista em fazê-lo. No entanto, ele próprio declarou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Significa dizer que submeter-se ao batismo, ao submeter-se ao batismo, Cristo agia de maneira representativa. Seu batismo tornou-se um elo entre o batismo de João e o batismo que ele mesmo praticaria por meio de seus discípulos daquela data em diante. Um dos pontos que certamente será aí, talvez, professor, se você não cuidar bem e administrar o tempo, um dos pontos que talvez poderá travar a sua aula, poderá gerar ali e tomar muito tempo da mesma. Então, eu peço que você se prepare para tal. Por quê? Porque talvez alguém nem espere chegar nessa parte para perguntar, mas espera aí, se Jesus, e o se é só uma hipótese, mas se, é o que dizem, Jesus não tinha pecado, por que então é que ele precisou se batizar, uma vez que só os pecadores que reconhecem seus pecados vão até as águas serem batizados? Uma vez que João pregou o batismo do arrependimento de pecado, remissão de pecado, arrependimento, batismo em águas para isso. Então por que Jesus foi não tendo ele nenhum tipo de pecado? Nós precisamos entender que estamos trabalhando com um ponto que já vem desde a antiga aliança. E qual é desses pontos? Jesus é aquele que nos remiu. Jesus é aquele que por nós morreu. Jesus é aquele que expiou com o seu sacrifício glorioso o nosso pecado. Então nós precisamos entender que na antiga aliança, vou falar bem devagar para que você possa explicar aos seus alunos, na antiga aliança, o sangue de animais era derramado para, por assim dizer, expiar e até mesmo diria aplacar, né? O correto seria aplacar a ira de Deus.
Mas o sangue de animais, e Hebreus, a carta aos Hebreus é muito clara e específica em falar isso, o sacrifício de animais não era um sacrifício perfeito. Então, precisava que um homem morresse por nós. E nesse quesito, o fato de Jesus, mesmo não tendo nenhum pecado, não tendo uma natureza pecaminosa, não tendo pecado e não pecando, nos mostra que ainda assim ele precisava se identificar conosco. Então nós precisamos olhar para o batismo de Jesus como um ato de identificação. Jesus passa a se identificar com a raça humana no ato do seu batismo. É por isso que ele disse, né? Tanto é que João se espanta com isso. Jesus vai até o Rio Jordão, Lucas 3, Mateus 3, leia. Não estou lendo aqui, gente, para ganhar tempo, mas leia aí para os seus alunos o fato de que Jesus vai até João, e João, assim que o vê, instantaneamente, João diz: eu careço e a ti, e tu vens a mim? Então, que é interessante, nesse fato Jesus diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, basta dizermos, ou basta compreendermos, e aí eu peço que você pesquise melhor, caso você queira agregar alguma coisa a isso, mas em suma, de uma maneira mais fácil de dizer, porque eu vou abrir um parênteses, porque eu estou falando de uma forma tão simples, né? É porque nós estamos tratando com a EBD. Não que a EBD não deva ser teológica, não que a EBD não mereça que tratemos assuntos de maneira mais ampla, mas é diferente de um seminário onde você tem pessoas que se matricularam tendo ou não experiências teológicas, mas que se matricularam logo, pessoas que se dispuseram a estar numa sala para esse ponto. Nós passamos a perceber que essas pessoas que se matricularam no seminário terão todo um tempo, terão todo um período para se formarem, aprenderem, agregarem, e por mais que entrem nessa tal sala de seminário com dúvidas, certamente sairão com menos dúvidas. Mas, diferente disso, nós temos a EBD, onde nós temos o público da EBD, muitas vezes são os irmãos da igreja que não têm, alguns por optarem não ter, nenhum tipo de contato com material teológico. Há pessoas que têm a Bíblia e vão para a EBD, glória a Deus por isso, que venham aos montes, para que ali os professores mais gabaritados, professores que se prepararam, possam tirar tais dúvidas. Então, um dos pontos de eu estar aqui falando de forma não tão técnica é porque eu sei que você, professor da EBD, vai estar trabalhando da maneira aí mais, eu diria, sintetizada, mais simples, uma linguagem mais acessível aos seus alunos. Embora a gente sabe que hoje há professores de EBD que são doutores, mestre, TDD, ODD, PhD, mestrado, não importa. Mas ainda que você tenha um nível elevadíssimo teologicamente falando, nós vamos entender. E você, professor, precisa entender, e logo eu também, que nem todos os nossos ouvintes o têm. Então, a tendência é que nós, que estamos já há um tempo tendo contato com a teologia, já estudamos há um tempo, que a gente pegue esses assuntos mais polêmicos, mais difíceis, mais complexos, jogue isso numa peneira, penere bem e que dê aos nossos alunos a questão mais, eu diria, ou melhor resolvida, tá? Não é legal um professor de EBD trazer tantas dúvidas e colocar tantas questões teológicas, ou se fazer, porque cá entre nós há quem faça isso, se fazer valer da simplicidade, do pouco conhecimento teológico dos demais alunos da EBD, para querer aparecer, mostrar que estudou, mostrar que se formou, mostrar que sabe tudo. Não, nem pensar. Então, voltando aqui, a melhor maneira de você trabalhar com isso, professor, seria o seguinte: dizer para os alunos aí, tá? Desculpa o rodeio que eu fiz aqui, mas é necessário às vezes. Mas é você dizer aí para os seus alunos: Jesus se batizou para que em seu batismo ele pudesse ser identificado, contado como um de nós. Tá? Então, já havia a primeira fase desse processo, que era ele se fazer carne, né? Sarx egeneto, que é a expressão se fez carne, no grego sarx egeneto, se fez carne, então ele se fez carne, ou seja, a encarnação de Cristo ocorre, e há um segundo processo, que é essa identificação, para ser contado como um de nós, para fazer parte do nosso meio, para ser um de nós. Então, esse é o detalhe, logo por isso, é que Jesus não tinha pecado, mas mesmo assim, ele foi lá e se batizou, logo desceu as águas batismais. Nós que nos batizamos, o fazemos porque somos pecadores, estamos num ato de reconhecimento de tal pecado e estamos com isso nos identificando com Cristo na sua morte, também na sua ressurreição. Haja vista o fato da purificação, haja vista um processo de pureza que ocorre, ou seja, um processo de remissão, também há
de lavagem e remissão, há também essa identificação. Cristo se batizou para se identificar conosco, na nossa humanidade. Eu acho que isso aqui vai te ajudar. Cristo se batizou, desceu as águas batismais, ou seja, foi batizado por João Batista. Então, Cristo desceu as águas do Jordão e foi batizado por João Batista para se identificar como um de nós, na nossa humanidade. Para ser contado como humano como nós. E nós agora vamos às águas batismais para nos identificarmos com Cristo na sua obra, na sua ação, na sua morte, logo na sua ressurreição, sermos contados também como aqueles que pertencem ao povo de Deus. Então é isso aí que eu colocaria para tentar te explicar, te auxiliar. Continuando aqui, nós temos a forma do batismo bíblico. Qual é a forma básica para o batismo bíblico? Deixe-me ler e já traçar alguns comentários que eu acredito serem importantes aí, pertinentes. O verbo batizar, em sua origem grega, baptizo, possui o sentido de mergulhar, imergir, o que favorece a interpretação de que o batismo, na época em que o Novo Testamento foi escrito, era por imersão. Como é possível observar, as pessoas vinham de todo o Vale do Jordão para serem batizadas por João no rio. Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu com Filipe e um oficial etíope. Fica evidente, pelo texto bíblico, que ambos foram até um local que continha água suficiente para que fossem nela mergulhados. Com isso aqui, a gente já passa para falar um pouco sobre a forma do batismo bíblico. Lembrando, gente, que é claro que você que me assiste sabe disso, muito bem, você professor de EBD sabe disso, que é outro ponto que talvez os alunos possam tocar. Tá, o que nós estamos tratando aqui, trabalhando, é de uma revista, a princípio, que parte de um pressuposto que os que a escreveram, os que a prepararam, entendem e têm já, repito, como pressuposto o fato de que o batismo é por imersão. Isso não significa dizer que todos concordem com o batismo por imersão. Então, há linhas dentro do protestantismo, dentro do cristianismo, que entendem que o batismo também pode ocorrer por outras formas, né? Há quem diga a imersão, que é o que a gente está falando aqui, a aspersão, que é jogar a água sobre, e a fusão. Então, há quem entenda a fusão, imersão e aspersão. Isso aqui é só para que a gente se lembre de que nem todos concordam. E possa ser que esse seja mais um tema debatido dentro da sala de aula. Porque existem aqueles que tentam, de uma forma ou outra, transformar a EBD num debate. O problema é que a gente não tem aquele tempo hábil para falar. Não que o professor não queira falar de tais assuntos, ou não julgue necessário falar. Mas o professor, quando a aula da EBD começa, é como se um cronômetro começasse a rodar na cabeça dele. Ele olha para... O que ele tem aqui agora, ele tem Deus como amigo, e por assim dizer, uma certa brincadeira, eu diria aqui, tem Deus como amigo e o relógio como inimigo. Então o professor sabe que ele precisa ministrar toda aquela lição, ler o máximo possível e fazer as suas aplicações, a fim de que os alunos entendam. E aí possa ser, professor, que você tenha mais um problema, que são alunos, ou um aluno, talvez só, que toda a sala tem um, você sabe disso, você sabe que toda a sala tem aquele, ou aluno, mas possa ser que alguém pare e pergunte, peraí, e esse negócio aí, o batismo correto é a imersão? É a aspersão? É a fusão? Como é que é isso? Como é que é o batismo correto? Então nós diríamos o seguinte, só para entendermos que existem pessoas que não concordam com o batismo só por imersão. Há pessoas que defendem a aspersão, há igrejas, eu nem diria pessoas, mas há até denominações, igrejas que defendem a aspersão. Vamos lá. Então o ponto aqui, para você que está usando a lição, foque, e eu peço, porque a lição faz. Certamente por ter comprado essa revista, essa lição, eu acredito que só aí já dá para entender que você é de uma igreja que se faz valer da imersão para batizar. Entende que o batismo bíblico é imersão. E não há outro batismo, ou outros não são válidos, mas o batismo válido, a forma, melhor dizendo, a forma válida, não diria o batismo, mas seria a forma da imersão. E aí você precisa entender o seguinte, imersão. Imersão, nós temos muitos textos que nos mostram que o batismo é por imersão. A própria palavra batismo, então, olhando para a palavra batismo, está aí, baptizo. Baptizo é mergulhar, é imergir. Se batizar é mergulhar, ou se baptizo é mergulhar, imergir, logo, muitas águas, dentro de águas. Outro exemplo, a revista traz o fato de que as pessoas que iam até João,
João não ia até as pessoas batizá-las, mas elas vinham até João. Então ele centralizava-se, ele estava ali, geográfica e fisicamente, ali no rio. A posição de João era no rio. João estava posicionado no rio. Então as pessoas vinham para dentro do rio, onde João já, a princípio, entendemos, estava, e ali ele ia batizando. Então, imersão. O próprio Jesus foi até João dentro do rio. E lendo o texto diz, né? E tendo Jesus saído das águas, ou seja, se ele saiu da água é porque ele entrou. Isso que é interessante. Então Jesus batiza, aí saindo das águas, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, e a voz do céu, né? Que é a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem tenho muito prazer. Não importa a tradução, o importante é que isso aí. Logo, no texto de Mateus 3 e também o texto de Lucas 3, dá a entender que Jesus adentra as águas para ser batizado. Outro exemplo, para quem crê em imersão, entende a visão da imersão, é o exemplo de Filipe e eunuco. O Filipe pregando em Samaria, é chamado por Deus, enviado à estrada velha de Gaza, uma estrada deserta, e ali na estrada de Gaza ele tem um encontro com o eunuco etíope, o eunuco da rainha Candace. Filipe segue a carruagem, vê que ouve, o texto eu gosto disso, porque o texto diz que o Filipe ouve, logo o eunuco estava lendo em voz alta o texto do profeta Isaías. Filipe faz aquela pergunta clássica: entendes tu que lês? E o homem diz: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar ou me explicar? Filipe é convidado a entrar na carruagem, segue com esse homem, você conhece bem, discipula esse homem, e aí o homem, que é o eunuco, vê águas, então ele vê muitas águas. Logo, certamente, gente, isso aqui eu vou conjectura, tá? A Bíblia não fala disso, então já peço perdão, é só conjectura minha, pensamento meu, mas vamos lá. E sempre falo isso nos vídeos: se é pensamento meu, você não é obrigado a concordar, mas certamente havia água naquela caravana, havia água naquela viagem. Como é que o eunuco sai de Jerusalém para onde ele estava caminhando, lá para a África, em Cirene, sem beber água? Então, por que não jogar, por que não aspergir aquela água na cabeça do eunuco? Por que não pegar aquela água ali e lançar: olha, aqui eu estou te batizando? Filipe não pegou a água por parte daquela água que o eunuco usaria para beber, que certamente deu a Filipe para beber, porque estava no deserto, uma estrada deserta. Podia pegar um pouco daquela água e batizar. Se fosse imersão, batizaria o eunuco com água de beber, a água deles mesmo ali. Mas não, o eunuco viu muitas águas e disse: eis aqui as águas. O que me impede de ser batizado? Então eles descem da carruagem e ali Filipe batiza o eunuco nas águas, dando a entender que a imersão, embora alguém possa pegar a minha fala e dizer: mas espera aí. Então quando ele falou: eis aqui as águas, será que o eunuco não pegou a água de beber, olhou aqui, ó, eis aqui, eu tenho água aqui, será que você não pode me batizar? Isso aqui já é uma outra história, e eu estou até com medo de alguém pensar assim agora: o eunuco teria pego a vasilha de água e olhado e disse: eis aqui as águas, olha a água aqui, ó, dá para você me batizar? O que me impede de eu ser batizado? Gente, se você quiser falar algo sobre isso aí, a gente tem que olhar para o grego, é muita coisa, mas aí meu WhatsApp fica aí, a gente pode comentar e conversar sobre isso, mas eu nem sei se vale a pena. Brincando aqui, gente, peço perdão pela brincadeira, só para descontrair, para quebrar o gelo, mas o ponto é que dá-nos a entender o texto que havia muitas águas e Filipe mergulhou, imergiu o homem lá, ó, desceu um homem e batizou. Porém, usando esses textos aqui, você poderia perguntar: mas espera aí, se os textos são favoráveis ao Novo Testamento, lembrando que isso aqui não é para EBD, isso aqui sou eu comentando, para que se porventura alguém lhe perguntar, professor, aí na sua aula, ou você que é aluno, já vai para EBD, mas dá uma passada aqui primeiro, para que você não crie polêmica lá com o seu professor, mas possa ajudar, porque eu, quando não estou lecionando EBD, eu estou como aluno. Então, o que eu não quero, o que as pessoas façam comigo quando eu estou lecionando como professor, eu também não faço com os professores. Então, não estou lá para criar problema. Tem gente que é professor de EBD, aí naquele dia não está escalado para dar aula, vai para a aula lá para atrapalhar o outro professor. Não, ou mostrar que sabe. Jamais. Isso aqui comigo nunca. Então, o ponto claro é entender o quê? Que você precisa parar para pensar o seguinte: mas o que leva algumas pessoas, o que leva igrejas, denominações sérias, crentes sérios a pensar e de repente contemplar a imersão? Um dos pontos claros, gente, quando o assunto é imersão, é o fato de que tem textos que parecem nos dar uma espécie de dificuldade para entender. Por exemplo, nós temos a casa de Lídia sendo toda ela batizada, Atos 16.
Mas aonde batizou a casa toda? Levou nas águas? A família toda foi batizada? Inclusive o texto de Lídia é um texto usado para o pedobatismo. Não sei, acho que a lição nem fala de pedobatismo. Estudei a lição, mas eu acredito que nem fala. Então, outro assunto que talvez eu comente se der tempo aqui. Pedobatismo, da ideia vem de pai, lá do grego, da ideia de menino, criança. Batismo de criança, batismo de infante. Batiza ou não batiza a criança? Outra pergunta que talvez vão te fazer na sua aula aí. Eu vou falar isso aqui se der tempo. Eu estou de olho no relógio. Então, talvez não estique, não. Fechando aqui, vamos lá. O que é o ponto claro aqui? Mas a casa de Lídia batizada. Onde que ele foi batizado? Um tanque? Para batizar a família toda de Lídia? A casa do centurião foi batizado. O centurião, Cornélio. Atos 10, a casa de Cornélio foi batizada. Onde que batizaram a casa de Cornélio? Tinha um tanque lá? Ele tinha um termas, um tanque? Ou batizaram num rio? Que rio foi? Onde que Pedro levou esse pessoal para batizar a família toda? A gente não sabe. Então, outro ponto, né? A casa do carcereiro, que estava lá prendendo Paulo e Silas, se rendeu ao Senhor e ele e sua casa foram batizados. Aonde? Foi batizado lá, ou de repente o carcereiro morava naquela casa, né? Porque havia naquele tempo também, há essa possibilidade, contempla essa possibilidade de que, por ser uma prisão, ele era o carcereiro ali e morava ali com a família. Então, como você tem hoje casas pastorais, onde a gente desloca uma família inteira, o pastor e sua família, para deixar, quem sabe, às vezes, o seu estado, sua cidade, seu bairro, sua casa, e pastorear uma igreja em outro lugar, lá tem uma casa pastoral preparada para ele. Então, havia essa possibilidade. Podemos contemplar o fato de que poderia ser uma casa, o carcereiro ali de Filipos morasse naquela casa com a família, mas a pergunta é, ainda que ele morasse ali, em que lugar Paulo e Silas batizaram o carcereiro e toda a sua família? Então, onde achou tanque? Então foi imersão. No caso de Lídia, foi imersão para a família dela e ela. No caso do centurião, foi imersão para Cornélio e sua família. No caso do carcereiro, foi imersão para o carcereiro. E outro ponto que muitos citam, que às vezes aludem à imersão. Pedro prega no dia de Pentecostes. Muitas almas se convertem, há um número aproximado aí de 3.000 almas, tá? Se convertem. E aí, Pedro está pregando onde? Entendemos que um cenáculo. Esse cenáculo, acreditamos nós, pela Bíblia, Jerusalém. A pergunta é, havia tantas águas em Jerusalém para batizar 300 pessoas? Aonde Pedro teria levado 300 não, perdão, desculpa. Como tudo aqui é ao vivo, eu não edito minhas aulas, então vai ficar o erro aqui, tá? Então vamos fazer aqui uma errata, falei 300, mas 3.000 almas. Aonde é que Pedro levou as 3.000 almas para serem batizadas? Aonde Pedro achou tantas águas? Se não tem rios correndo a cidade de Jerusalém. Dentro de Jerusalém não tem rio. Pedro carregou aquela multidão de 3.000 e batizou num dia só. Você já assistiu um batismo de 3.000 pessoas num dia só? Quantas horas, quanto tempo se levaria para batizar 3.000 pessoas? Como deslocar 3.000 pessoas para um lugar que tem água? Então, teria um batismo de imersão? Gente, não é tão simples quanto parece. Então, teria sido aspersão? Esses são os pontos. Não estou aqui defendendo um ou outro, você me entendeu? Se fosse para defender, eu certamente defenderia a imersão. Eu creio na imersão. Mas está muito claro para isso. Fato é que eu estou usando uma revista que fala disso. Caso contrário, eu não usaria. Mas o ponto é para que você que me assiste entenda que há textos que parecem aludir, ou parece dar a entender, ou subentender-se o fato de que poderia ter sido aspersão e não imersão. Então, temos a forma. A forma do batismo bíblico é só imersão? Só se batizava por imersão, ou nós só temos textos claros para imersão e há textos complexos, difíceis, tá? E não tão claros assim para aspersão? A Bíblia contemplaria a aspersão ou não? Então, para você ver, só para você ter noção que não é tão simples assim. Talvez eu grave um vídeo teológico para falar sobre isso. Então tá aí, ó, forma do batismo bíblico. Se você é professor de EBD, está com a revista da Central Gospel na mão, foque na imersão. As coisas que eu citei aqui, fora a imersão, a aspersão e outros pontos, são baseadas no fato de que um aluno possa ser que esse aluno te pergunte e aí você terá esses argumentos que eu citei para lhe auxiliar quanto à sua aula. Continuando, nós temos aqui 1.3, a validade do batismo. Vamos lá? O batismo cristão deve englobar os seguintes elementos. Em primeiro lugar, demonstração de fé pública. Por meio do batismo, o novo convertido demonstra à igreja e ao meio social, que faz parte, é claro, né? Quem está em volta dele ali, que se arrependeu dos seus pecados e, a partir de então, professa a mesma fé no sacrifício de Cristo como único meio de salvação. Por meio do texto de Mateus, pode-se perceber a importância da demonstração pública do arrependimento. Ainda que nele, ou ainda que naquele momento, os batizandos não
professassem a fé em Jesus. O que nós temos aqui? E aí, eu já detectei um erro aqui na escrita, né, no meu slide. 1.3.1 ficou peculiaridades porque está ligado à lição anterior, mas não vai mudar nada aí, ok? Vamos lá então falar um pouco sobre a questão do batismo. O que nós temos a princípio aqui, gente? Quem está se batizando deve levar em consideração o seguinte, que o batismo é uma demonstração de fé pública. Quem está batizando está confessando publicamente a sua fé. Isso que é interessante. Quando a pessoa batiza ali, aquele que está batizando, ele está mostrando para a igreja, ou seja, os que estão próximos a ele assistindo, e para os demais, para quem está ao seu redor. O quê? Que ele é alguém que se arrependeu de seus erros, arrependeu de seus pecados. E que a partir desse momento, agora que ele se batizou e tem noção do que aconteceu com ele, do processo que ele passou, que agora será uma pessoa que professa a fé em Cristo. E que não há outro meio de salvação senão Cristo. Isso que é interessante. Aqui é só para a pessoa seguir a revista, que está muito claro, está muito específico. Só fazer com que quem te assiste aí, seu aluno, entenda que o batismo é uma forma, assim, de você de maneira clara expressar para todo mundo. É uma confissão de fé pública, todo mundo está vendo. É você confessar a todos, ok? E a princípio a si, em parte de dentro, alguém que parte, por isso que deve o desejo de se batizar, deve haver em nós tal desejo, então a gente se batiza nesse desejo de que o mundo inteiro, de que todos saibam realmente que eu reconheci, sei que sou pecador, estou pronto agora a confessar meus erros e pecados e levar uma vida toda ela pautada na fé em Cristo Jesus. Eu estou entendendo isso. Isso é interessante, essa é a primeira parte aqui. Tanto é que tal ponto precisa trabalhar essa visão de que na hora que você for ministrar cursos para batismo, porque existem cursos para batismo hoje, um dos pontos claros é que a pessoa ou pessoas que estarão se batizando, os batizandos, entendam plenamente o que está acontecendo, tá? Então, quem vai batizar não é só explicar a forma, não. Batizar é descer as águas, é muito mais do que dizer que é só descer as águas. Todo o quesito e propósito relacionado ao batismo deve ser ensinado para a pessoa. Outro ponto aqui, seguindo a lição, para que eu não me estenda, né? Tentarei não ser muito evasivo nessa lição aqui, não que eu tenha sido em outras. Por meio do texto de Mateus, pode-se perceber o quê? A importância da demonstração pública de arrependimento. O que é isso aqui? Isso aqui é você pegar o texto de Mateus com seus alunos, olhar e dizer, olha aí, gente, por que a gente percebe essa demonstração pública de arrependimento? Porque antes da pessoa entrar na água, a pessoa nem entrou na água ainda. Ela está vindo para ouvir João e já está ouvindo dos lábios de João, arrependei-vos. Então, quando ela entrar às águas, ela precisa entrar na água com esse pressuposto de que está entrando ali ciente de que é alguém arrependido. O que levou tal pessoa às águas, a motivação maior é o arrependimento de seus erros e a busca de uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Deus, uma nova vida com Deus, uma nova vida afastada de práticas pecaminosas. Só que nós precisamos entender que e aí é o ponto, professor, porque aqui vai trabalhar a cronologia, eu vou até falar devagar. Aqui na sua lição, professor, existe uma cronologia. Qual é a cronologia? João Batista não batizava falando de Cristo, tá? Então aqueles que se batizaram ali, em João batizaram, ou diante de João, ou batizados foram por João ou Batista, estavam batizando para remissão de pecados, mas ainda não conheciam a Jesus, não sabiam de Jesus, nem mesmo o próprio João tinha essa noção toda, embora fosse ele a voz que clamava do deserto, Isaías 40, ele não tinha toda essa compreensão ainda. Então, cuidado para que você, lecionando aí, professor, não diga que a pessoa vinha até João, e João batizava a pessoa em nome de Jesus, cuidado, essas coisas não aconteciam. João ainda, não havia sido formulado isso ainda. Prova disso é que o Mateus 3 traz uma linha, uma sequência. As pessoas vinham até João buscando arrepender-se de seus pecados, por quê? Para que, por intermédio daquilo ali, pudessem se achegar a Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus. Prova disso é que as lideranças judaicas até confundiram João com o Messias. Ué, você é o Messias? E João já falou, eu já vou começar dizendo quem eu não sou. Ao invés de eu dizer quem eu sou, eu já vou começar dizendo quem eu não sou. Então, eu não sou
o Messias. Então João, até para quebrar essa visão errônea aí das lideranças judaicas. Então, não evite aí você, ao lecionar, simplesmente dizer que João batizava em nome de Jesus, batizava para levar a Jesus. Essa visão não estava formulada ainda, tá? Então, esse está dizendo aqui, ó, ainda que naquele momento os batizandos não professassem a fé em Jesus. Por quê? É claro, porque Jesus ainda não havia dado início a seu ministério. Então, cuidado para que você não troque isso aí. Vai alterar alguma coisa? Sim, nesse caso, pode gerar no aluno um entendimento errado do texto. Ok? A hermenêutica do texto vai embora. Continuando aqui, vamos lá. Outro ponto que nós temos que ter como pressuposto. Quem se batiza tem que ter como pressuposto. Que o batismo também é uma identificação com os demais discípulos. Olha que maravilha. Identificação com os demais. E eu não mudei aqui de novo. Perdão, peculiaridade está aqui. Mas dá para entender. Identificação com os demais discípulos. Vamos lá. O batismo é o rito de passagem para o cristianismo. Sem ele, não existe identificação entre o novo convertido e o restante da igreja. Essa conexão com os demais é muito importante, tanto que representa o cumprimento da única ordenança que Jesus fez após sua ressurreição. Qual é? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O batismo em águas caracteriza também aqueles que se fazem discípulos, assim como foram os primeiros apóstolos e todo o restante da igreja cristã. Então, outro ponto que nós precisamos observar ainda relacionados ao batismo, é que o batismo, o ato batismal, ali o ato de descer as águas, nos identifica com os demais. Logo, nós nos identificamos com os primeiros apóstolos, ou os primeiros discípulos chamados por Cristo, que por conseguir tornaram-se apóstolos, e com os demais irmãos da igreja primitiva. Nós nos identificamos com Cristo no quesito sua morte, sua ressurreição. Logo, também exerce entre nós, ou se é que eu posso usar o termo amplia, não sei se eu estou correto aqui em falar isso, mas amplia, ou melhora, ou nos faz entender de uma melhor maneira, que nós estamos ali em comunhão. Então o batismo, que é esse rito de passagem, claro, para o cristianismo, ou seja, aquele que se batiza hoje está entrando de maneira mais ampla no cristianismo, porque ele aceitou a Jesus como Salvador, logo ok. Automaticamente o Espírito Santo passa a agir e habitar nele. Então não precisa necessariamente ser batizado para isso. Todos que aceitaram Jesus logo estão em Cristo, nova criatura são. Mas o batismo entra nesse quesito posteriormente, então por isso é bom, necessário que se busque o batismo, a fim de que pelo batismo a pessoa possa se identificar com os demais. O batismo é para que nós reconheçamos nosso estado pecaminoso e também serve para que nós nos identifiquemos com os nossos irmãos em Cristo. Tá? Logo, dos primeiros apóstolos, os discípulos, a também nós hoje, a identificação. Outro detalhe importante também é que o batismo dá caracteriza também com aqueles que fizeram discípulos. Acabou de citar aqui e acabou de falar. Então, existe essa identificação clara, plena e específica. Continuando aqui, nós temos também aí purificação espiritual figurada. Então, o batismo aponta para purificação. E vamos lá, ver se eu... Vamos lá. O mergulho nas águas batismais simboliza a purificação dos pecados cometidos anteriormente. Então, olha que coisa interessante. É muito importante observar que o batismo em si não perdoa pecados. A única maneira de obter esse perdão é por meio da fé no sacrifício vicário de Jesus na cruz. O ato de mergulhar na água apenas ilustra, de forma dramática, essa crença para si e para os demais presentes. Então vamos lá. Outro ponto que nós precisamos ter em mente é todo o processo de purificação representado pelo batismo. Porque, volto a dizer o que eu disse anteriormente lá, se fisicamente as águas, ao tocarem nosso corpo, levam consigo as impurezas, a sujeira no corpo, a sujeira corporal vai embora no banho tomado, ou a sujeira de uma roupa, uma veste, algo que está sujo é limpo ao contato com as águas tiram a sujeira, o ponto claro é entender que o batismo também tem essa representação. O lavar ali, Jesus lavando o pé do discípulo, a gente vê isso, o lava-pés, embora a lição não trate lava-pés, eu não vou falar sobre isso aqui, mas o contato com a água, de maneira física, leva ou traz consigo a pureza. E o contato com as águas também aponta para algo espiritual. Romanos 6, há algo espiritual também nisso. Então aponta para a purificação. E aí tem uma ressalva que você, professor, não deve deixar de falar,
que é o fato do seguinte, tá? O batismo em si, eu me batizei, quer dizer que o pecado em si está perdoado só de eu batizar? Não. A questão salvífica não está atrelada a ritos. Porque se eu atrelar a salvação ao batismo, eu preciso me batizar. Se eu não me batizar, eu não serei salvo. Se o batismo estiver atrelado à salvação, logo a salvação só for mediante ao batismo, então isso estará anulando ou acrescentando algo mais ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo me aponta para a fé. Eu preciso ter fé em Cristo, fé no sacrifício de Cristo. Isso que é interessante, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Então, perceba você que a gente não é salvo pela graça, mediante a fé, com acréscimo disso, aquilo outro. Não se acrescenta nada. Então, o batismo por si só não salva. Isso que a gente precisa entender. O batismo por si só não perdoa pecado. O pecado não é perdoado pelo batismo. Mas a questão é interessante o quê? É o sacrifício de Cristo que nos trouxe o perdão. Sim, mas o batismo ilustra. O batismo demonstra, o batismo aponta, o batismo traz em si uma representatividade, tá? Ele representa logo esse ponto, logo essa questão. Então, outro ponto também a se observar. Vamos lá. Aí nós temos 1.3.4, ressurreição para uma nova vida. E aí nós temos aqui a ligação, né? Você liga o 1.3.3 com 1.3.4, você vai ter dois pontos que são indispensáveis para a crença e o entendimento do batismo. Quais são esses dois pontos indispensáveis? O fato da pureza, que eu falei lá no início, né? Pureza, toda essa questão de remissão, mas também o fato de que no batismo eu morro em Cristo e ressuscito também em Cristo. Aponta para isso. O batismo é um símbolo de mudança, de pertencimento e controle. A pessoa estava debaixo das influências do maligno, agora ela está debaixo do controle e da direção do Espírito Santo. Sua vitória sobre o pecado é obtida pelo poder do sangue de Cristo. Ao emergir das águas batismais, a pessoa está consciente do seu rompimento com os pecados da velha natureza, baseados no erro e na corrupção que caracterizam o mundo. Então, mais claro do que isso não pode ser. É o fato de que o batismo também alude para que, quando desço eu as águas, estaria representando ou ligando ou correlacionando-se com o fato de que Cristo morre, logo essa visão. Ao terceiro dia ressuscita, e essa parte da ressurreição de Cristo já é aquela parte onde nós estamos subindo nas águas, a gente desce nas águas para identificar com a morte e sobe das águas para identificar com a ressurreição de Cristo. Então há todo um processo. E nós descemos as águas, escravos do pecado e do mundo, e subimos as águas pelo poder, no controle, graça e direção do Espírito Santo. Logo nós descemos porque servíamos a um Senhor. Logo descemos, representando o velho homem, reconhecendo seus erros e deixando ou se entregando a Cristo para deixar o senhorio do pecado do mundo. E aí a gente sobe renovado, restaurado, purificado, lavado, logo entregue a Cristo. Então, outro ponto importante também do batismo é essa identificação com o sacrifício de Cristo. Logo nós temos aqui 1.3.5, testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Outra coisa que o batismo faz é testemunhar. Vamos ver isso? Além de testemunhar ao mundo que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, o batismo demonstra que o mesmo ocorreu com o pecador. Ele morreu e, pela regeneração operada pelo poder de Deus, ressuscitou. Logo, é o que eu acabei de explicar, fica mais claro e aqui é mais específico e não há, eu acredito, tanta coisa a se dizer. Simplesmente o fato de que o batismo aponta para essa morte e para essa ressurreição. É um testemunho dessa morte, um testemunho visível, físico, claro, específico, de que espiritualmente algo também ocorreu. Logo, identificação com a morte e com a ressurreição. E aí nós temos o segundo tópico, a Santa Ceia. O que eu diria ainda para batismo, fechando, é o fato de que pedobatismo, a Bíblia fala de batizar criança. Eu acho que esse assunto eu vou ter que falar com vocês via zap ou gravar um vídeo aqui. Mas referências que alguns levam em consideração são as que eu citei, né? Atos 16, casa de Lídia, ela e a família toda batizada. Logo, se foi uma mulher e toda a sua família, e as crianças da família foram batizadas, alguns entendem. O centurião, Cornélio, e sua família, logo, então ele, e se ele tivesse filhos pequenos, então se toda a família foram batizados. O
carcereiro de Filipos. Se ele e toda a família foram batizados, logo entendem também que as crianças da família foram batizadas, logo todos. Então, são coisas que eles usam. Outro exemplo que usam para batismo de criança, o pedobatismo. O fato de que na antiga aliança, a criança necessariamente tinha que ser circuncidada. A circuncisão acontecia no 8º dia. Então, circuncidar a criança na antiga aliança e o batismo torna-se ser o representante da circuncisão, ou seja, a circuncisão física deixa de acontecer e vem o batismo, que representaria uma circuncisão no coração. Se o batismo é hoje o representante legal da circuncisão da antiga aliança, que era feita fisicamente no prepúcio de uma criança a partir de 8 dias, ou até mesmo um adulto, no momento da conversão, da mudança para o judaísmo, da chamada Techuvá, por que o batismo então não pode ser realizado? Alguns pensam, tá? Não penso assim. Em crianças hoje. Então, se ele tomou o lugar da circuncisão que era em criança, pode ter também hoje. São pontos que alguns usam. Talvez você, professor, se tiver tempo, coisa que eu não tenho aqui, quase 1 hora de vídeo, acho que entendi, travei aqui no batismo, talvez não tenha tempo de falar muito da ceia, mas você pode explicar e aplicar a sua aula aí de maneira plena e específica. Continuando aqui, vamos lá. A Santa Ceia. Outro assunto. Como eu não edito, então fica aqui os erros de bastidores. Outra coisa que eu não falei, mas é bom falar. A forma de se falar no batismo, que pode acontecer isso aí, um aluno ter dúvida. Porque lá em Mateus 28 a gente viu, né, Jesus falando, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lá em Atos, Pedro fala lá, Atos 2, depois do Pentecoste, o dia de Pentecoste, quando as pessoas procuram Pedro para se arrepender, o que devemos fazer para ser salvo? Pedro falou que era crer em Jesus, né, e crer e se arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Então, ou seja, Pedro diz que o batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo, mas o Cristo diz que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, como é que é isso? Ou eu batizo em nome de Cristo, como algumas igrejas fazem, há igrejas que batizam só em nome de Cristo, entendendo que se Pedro era apóstolo e disse aquilo, logo os apóstolos não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque quem não crê na Trindade não vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas se não crê no Filho nem no Espírito como divino, para que batizar em nome do... Então tem gente que, os que não creem na Trindade não usam essa forma tríplice, né? Pai, Filho e Espírito batismo, a Trindade. Usam só o batismo em nome de Cristo, Jesus, outro ponto assim. Então não crê na Trindade. E aí, o que faz? Entender o seguinte, gente. A forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Simples. Por que Pedro falou em nome de Jesus Cristo? Pedro falou em nome de Jesus, não que eu tenha que usar a frase em nome de Jesus na hora de batizar, ser batizado em nome de Jesus, não. Pedro está usando a frase em nome de Jesus para dizer que era na autoridade de Jesus. Jesus é quem concedia a ele e aos demais a autoridade para batizar. Então entenda ali em nome de Jesus como na autoridade do nome de Jesus. Sim, ok? Mas a forma para falar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Vamos lá, a Santa Ceia. 2.1. O significado da Santa Ceia. A pessoa de Cristo e sua morte expiatória no Calvário ocupam posição de centralidade na singular ordenança da Santa Ceia. Como se pode observar em 1 Coríntios 11, 23 a 26, Jesus estabeleceu esse ato simbólico como um mandamento não somente para aquela geração, mas também para as vindouras, indistintamente. Aqui, como eu estendi meu tempo lá no batismo, eu preciso ser específico, breve, rápido, porque existem aqueles que não assistem os vídeos. Eu não sei porquê, principalmente os meus, porque dizem que meus vídeos são grandes, são enormes, eu tive que sintetizar, fazer menos tempo, mas, gente, eu estou sentado aqui suando já há 57 minutos, um calor daqueles, eu não tenho ar condicionado, ar refrigerado, como diz aí, então pensa num calor que eu estou aqui, mas vale a pena, se é para Deus, vale a pena. Então o que é o ponto, gente? Entender o seguinte, vamos lá, então deixa eu tentar ser breve aqui. O ponto é que nós precisamos começar essa lição, no segundo tópico, abordando o significado da ceia. Então já não vou explicar pontos concernentes à origem da ceia, porque o tempo foi embora. O que eu poderia falar, e aconselho você, professor, que faça, é demonstrar o seguinte. Na antiga aliança, Jesus institui a Pessah, ou Deus, né? Vamos falar Deus, Pai, para não evitar até problemas. Jesus não está lá, vamos seguir uma ordem para ficar claro. Na antiga aliança, Deus instituiu embora Jesus é Deus, né? Jesus é divino. Mas vamos lá, vamos usar o texto para não dar problema com ninguém. Deus instituiu a Pessah, ou Páscoa. Êxodo 12, o povo lá no cativo, no Egito, muitos anos, 4 gerações, é instituída a Páscoa.
né? E aí a Páscoa ocorre. Um cordeiro no dia 10, tomado no quintal, levado para dentro da casa, ficava até o dia 14, por volta, colocaríamos das 17 ou 18 horas, no cair da tarde, o cordeiro era tirado dentro de casa, imolado, um cutelo passava pelo pescoço do cordeiro, imolado, sangue posto na bacia de prata, e com isopo aspergido pelas umbrais e verga das portas, a carne comida assada no fogo, não cozida, todo um processo. E aí é o simbolismo da Páscoa. Depois disso, a Páscoa passou a fazer parte e compor as chamadas festas de Israel. E aí nós já pulamos de Êxodo 12, estamos em Levíticos 23, onde ocorre a Páscoa. Com o passar do tempo, a Páscoa, então, não foi celebrada no deserto. A Páscoa foi celebrada somente lá na chegada na Terra da Promessa, no lugar chamado Gilgal, ou Gilgal, português. E aí Josué celebra uma Páscoa antes de atravessar Jericó. Ok. A partir daí a Páscoa começa de maneira cabal anualmente. As festas como seguir a sequência, né? As festas de Israel. O que nós temos? Nós temos, já saltando a Antiga Aliança, Antigo Testamento, pulando, nós já vamos lá para a Páscoa do Novo Testamento. E eu não vou entrar em detalhe de Seder, Pessa, né, ovo cozido, costela de cordeiro, eu não vou entrar nesse detalhe que ervas amargas para ganhar tempo. E aí você sinta-se à vontade de pesquisar e falar sobre isso, professor. Mas aí a Páscoa ocorria normalmente seguindo a velha sequência, representando lá a saída do Egito, o livramento, a libertação. Porém, a Páscoa agora passa a ter uma nova conotação. Por quê? Porque na Páscoa oficial, que seria na sexta, Jesus, antes daquela Páscoa, celebra uma Páscoa particular com o discípulo. Isso que é interessante, ele reúne com os discípulos, queremos nós, na noite anterior à Páscoa oficial. Então logo a Páscoa seria, especificamente ali, ocorreria na sexta para o sábado, naquela virada, e Jesus, muitos entendem, na quinta-feira à noite, Jesus então celebra uma Páscoa com seus discípulos. E aí, essa é a visão que nós temos aqui. E o Coríntios 11, o 1 Coríntios 11, é Paulo citando para a gente, a partir do verso 23, citado em todas as vezes que a Páscoa é celebrada na igreja, é Paulo descrevendo o que ele recebe de Deus a respeito da Páscoa. E o que acontece aí? O que acontece é que nós precisamos entender que existe todo um significado, aponta para a morte de Cristo, a expiação. Isso é a Páscoa cristã. Embora a Páscoa judaica também apontasse para isso, mas nós temos hoje, como cristãos, igreja, um significado, uma cerimônia, todo um processo ligado à nossa Páscoa, ou melhor dizendo, à nossa ceia. E eu vou entrar nesse detalhe agora. Vamos lá. Então Jesus celebrou uma ceia antes da Páscoa oficial de Israel. A importância da Santa Ceia, vamos lá. Assim como a Páscoa judaica foi estabelecida para lembrar os judeus de sua libertação no Egito, a ceia do Senhor foi instituída para simbolizar a libertação do pecado, da morte e o acesso à vida por meio do sacrifício de Jesus. Este memorial deve ser celebrado pelos salvos em Cristo até que ele volte para arrebatar sua igreja. Então, como eu já disse aqui, estou lendo porque eu já resumi, então eu acho que eu tenho resumido bem aí. Então, oficialmente, Páscoa seria celebrada dia 14, mês de Abib, ou Nissan, alguns falam Nisan, mas Cristo, antes dessa Páscoa, celebrou uma ceia, da qual ele, chamando 2 discípulos, né, Pedro e João, disse que encontrasse um homem que estaria carregando um cântaro e perguntaria sobre o lugar para celebrar ali essa ceia. Até então eles não sabiam o que ia acontecer, eles só prepararam a ocasião. Jesus deu todas as orientações, foram ao cenáculo, palavra cenáculo, casa de segundo andar, ou terraço, ou parte superior. Eles foram até esse cenáculo, essa casa, esse salão de uma casa, e ali Jesus então celebra com eles o que nós conhecemos como ceia, cuja importância clara é o seguinte, e aqui a lição traz sua explicação, que a Páscoa representava e aponta ainda hoje para os judeus como símbolo da libertação do Egito, da escravidão do Egito, dos tempos de ruína e tristeza no Egito e dor no Egito, e a ceia do Senhor para nós aponta-nos para libertação, representa-nos o processo na qual Cristo estaria se preparando para entregar posteriormente essa ceia à sua vida, e aí com isso nos redimir do poder da ação do pecado. Embora nós ainda estejamos nessa terra sujeitos a pecarmos, tá? Mas a ação do pecado, o que ele fez, já apontava para algo que ainda há de acontecer conosco. O que chamamos de glorificação. 1 Coríntios 15, quando o que é corruptível
tornar-se-á incorruptível, o que é mortal tornar-se-á imortal. Logo, após glorificados, nunca mais o recebemos como glorificado, nunca mais o pecado terá nenhum tipo de poder, ação, ou até mesmo nada que exerça nenhum tipo de influência sobre nós. Então a importância da ceia, seguindo esse rito, essa questão, esse ponto da lição, é isso aí. É um memorial que tá, todos os salvos e igrejas devem celebrar, porque apontam para aí a libertação do poder do pecado, né, do pecado da morte. Nós herdaremos com Cristo vida eterna, e isso foi representado por ele quando da ceia do Senhor, onde ele nos dá os elementos da ceia, que falaremos já já. Seguindo a sequência, os motivos para a celebração da ceia. Por que celebrar a ceia? Vamos lá. Em primeiro lugar, os motivos para a celebração da ceia, dentre outros, podem ser colocados em 3 categorias. Não que sejam só as 3, mas podem ser colocados em 3. Primeiro, o desejo de obedecer a Cristo. Segundo, a iniciativa de manter na memória o fato histórico da entrega de Cristo como sacrifício substitutivo. E o anúncio de sua morte e retorno ao mundo. E aí a gente divide em 3, eu volto para a tela para você me ver, para a gente poder interagir, conversarmos aí. Então o primeiro ponto é o seguinte: quais seriam os motivos? A lição traz motivos. Existem outros? Sim, inúmeros. Mas a lição sintetiza, aborda, e você, como professor de EBD, tente seguir o ponto da lição. Caso queira agregar alguma coisa, sinta-se à vontade. Mas está aí, o primeiro. Quando eu celebro a ceia, eu estou desejoso, ansioso. Por quê? Por obedecer a Cristo. Uma vez que Cristo deu a ceia como mandamento, fazer isso em memória de mim. Ou seja, a ceia foi uma ordenança, porque tem gente que não gosta de usar o termo ligado a... Como é que eu diria, gente? Me fugiu aqui a palavra, mas vamos lá. Então, nós temos aí a palavra ordenança para ceia, e há quem diga, né, que use outro termo, mas eu vou tentar aqui, peço perdão, lembrar e vou falar. Então, o que nós temos aqui? Quando eu estou celebrando a ceia, eu estou desejoso, eu estou ansioso. Esse é o ponto claro, tá? Quando eu estou desejando a ceia, eu estou desejoso de quê? Quando eu estou celebrando? De obedecer a Cristo. Cristo me deu uma ordem para que eu celebrasse a ceia, fizesse isso em memória dele, todas as vezes que beber em memória dele. E aí eu faço, então eu estou obedecendo a ele. Isso aqui é simples, é fácil, é claro. Tá? Outro ponto, a iniciativa de manter a memória o fato histórico da entrega de Cristo como sacrifício substitutivo. Se ele disse para eu fazer isso em memória dele, então quando eu me ponho a ceiar, me ponho a participar da ceia, eu quero fazer o quê? Eu quero manter na memória, eu estou aqui agindo a ponto de fazer de tudo para não riscar, não tirar da minha mente, da minha memória, um fato que Cristo fez, um fato histórico. Cristo fez lá atrás, tá? E eu agora estou pondo em prática, logo trazendo, estou primeiro obedecendo, porque ele mandou fazer, e segundo, também trazendo a memória. Eu estou fazendo isso em memória dele. Não só porque eu tenho que fazer, mas fazendo na memória do que ele fez. Fazendo como um gesto de reproduzir o que ele fez para trazer o que ele fez à minha memória. Por último, nós temos aí o anúncio de sua morte e retorno ao mundo. Porque todas as vezes que eu faço isso, Paulo disse, estarei anunciando a morte do Senhor até que venha. Então eu estou com isso anunciando. Quem me vê ceiar, ou quando eu ceio, todos nós estamos trazendo o que? Anunciando com isso. A ceia é um anúncio. Isso que é interessante. A ceia é um outdoor, onde quem olha para esse outdoor vê nele estampado: Cristo está retornando ao mundo. Prova disso é que a gente faz isso em memória dele, crendo na certeza, não porque acha que ele vai voltar, mas na certeza de que ele vai voltar. Logo, isso é interessante, importante. Então nós temos aí muitos motivos listados. Outro ponto, já caminhando para o final, os elementos da Santa Ceia. Vamos lá. Quais são? O pão e o vinho são os elementos usados na celebração da ceia. O pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado e entregue pelos pecados da humanidade. O vinho simboliza o sangue, o seu sangue, que ali foi derramado para a remissão dos pecados e estabelecimento de uma nova aliança. É bom lembrarmos que na ceia nós temos, de maneira clara, específica e basilar, 2 elementos. Por que é bom lembrarmos disso, gente? Tudo que nós fazemos ao redor da mesa da ceia, nada disso tem a importância clara. A importância maior são
os elementos dados a nós por Cristo como aqueles que representam sim, simbolizam sim seu sacrifício, que são o pão e o vinho. Estou falando isso porque o suco da uva, né, a palavra vinho, dá uma conotação pesada para alguns, você me entendeu. Vamos lá. Mas o ponto claro é entender o quê? Hoje a gente às vezes celebra a ceia, coloca muita coisa, fruta e tal. Gente, não é errado. Por que eu estou falando isso aqui? Eu poderia nem falar desse assunto, mas existem líderes, e eu já presenciei isso, que não gostam que se coloque na mesa outras coisas senão pão e vinho. Enfeitar a mesa com uva, com melancia, com abóbora, com mamão, fazer aquele fruta, aquele negócio todo, arranjo de flores. Para que isso? É horrível. Não. Bota mamão, bota só um pão ali, bota o suco da uva ali. Falar suco da uva aqui, porque tem gente que me ouviu falar vinho, já pensa. Eu não quero nem entrar nesse detalhe aqui, gente. Vamos lá, vinho, oinos, tá? Eu também estudo sobre isso, né? O grego, tá? Mas não é para esse vídeo. Mas vamos lá, então eu posso usar o termo vinho, suco, estou à vontade. Mas o que é o ponto claro aqui? É entender que existem os pontos que são centrais, pão e o vinho. Pão e o suco. São centrais. Mas tem gente que não concorda que se arrume a mesa. Não, tem que ser só os dois. E já uns não vê nada demais nisso. Gente, particularmente a pergunta é, isso é motivo para discussão? Isso é relevante realmente? Há relevância em se discutir o que vai e o que não vai? A única relevância é, tem pão, o pão da ceia está lá, o vinho da ceia está lá, né? O suco da uva está lá? Sim, então amém, ceia, só isso. E aí, esses elementos trazem em si um simbolismo. E aqui eu acho que seja aquela hora de a gente parar para falar um pouquinho aí, 3 minutos só, não vou esticar, sobre um detalhe. Que a ceia, assim como o batismo é um ponto de discordância para alguns, a ceia também é. Porque nós vamos entender que existem visões diferentes quanto à ceia, embora a revista não tenha, embora aqui já está claro, aqui é quem parte da ideia de que a ceia representa simbolismo, né, um símbolo, ok? Tá, um memorial, né? Vou até usar o termo memorial. Aqui nós partimos do princípio de que a lição parte de que a ceia é um memorial. Mas nós sabemos que a princípio não era assim, né? Existia, até mesmo, principalmente na Igreja Católica, o que chamam de transubstanciação. Existia? Não, existe, né? Onde transubstanciação dá a ideia de que há uma mudança na substância da ceia. Logo, entendem que no momento da ceia, quando o sacerdote ali oficializa a ceia e diz, esse é o corpo e esse é o vinho ali, o cálice, tem lugar que dizem que nem toma o cálice, e eu acho que nem é para esse vídeo mais explicar isso. Mas o ponto é que na ceia católica entende-se que o corpo e o sangue de Cristo estão ali mesmo. Então quem come aquela hóstia, né, e ali toma o vinho, estão comendo e tomando sangue, e comendo a carne e tomando sangue, transubstanciação. Com o passar do tempo, a chegada de Lutero não entendia assim, e Lutero passou a ensinar o que chamam de consubstanciação, que diziam que realmente sim, Lutero dizia que Cristo estava presente na ceia, mas não fisicamente. A carne não era representada no pão, ou seja, a carne não era o pão, ou o pão não era a carne, o vinho, logo o suco, não era o sangue, mas que única e simplesmente representava o fato de que, assim como a pessoa estava ceando, Cristo estava ali presente, mas não se transformava física e literalmente no corpo, com substanciação. Mas com o passar do tempo, outros, como John Hus e outras pessoas, acabaram tendo um problema aí, e com Lutero e outros pontos mais, e veio com isso a visão clara. Não falo em memória, não sei dizer se é o John Hus mesmo, não fugiu o nome do... Eu acho que é Zwingli, eu acredito que seja Zwingli, se eu estiver errado aqui, uma errata. Mas Zwingli e outros criam que Lutero também não estava certo, e para isso deu a ideia de que a ceia única e tão somente é um memorial, ou seja, o elemento ali, o pão e o vinho representam, simbolizam o corpo e o sangue. Por que eu decidi falar isso e até estiquei o vídeo com isso aí? Porque hoje, e se você parar para pensar em algumas ceias onde a gente participa, ceia cristã, evangélica, protestante, tem pessoas que às vezes parecem que estão trazendo a transubstanciação para a nossa ceia. Já reparou algumas orações que são feitas na hora da ceia? Do tipo, estamos aqui, não que eu esteja reparando, zombando a oração de ninguém, só estou querendo usar aqui de maneira teológica. Este aqui é um pão feito numa padaria comum, com trigo comum, por homem comum, mas agora que nós oramos, esse que tornou-se agora ao corpo, a carne. Tem pessoas que oram assim, há pastores que na hora da oração dizem, sempre começa assim, um pão comum, feito com trigo comum, numa padaria qualquer, comum da esquina ali, mas no momento da oração, aquele pão se transformou em algo diferente.
esse é um suco pisado com uva, sem fermento, tal, aquele negócio todo, não alcoólico, comum, normal, um suco. Mas no momento da oração, tornou-se agora o seu sangue, Senhor. Falando com Deus, inclusive oram assim, né? Tornou-se o sangue de Jesus, seu sangue. Tem pessoas que na hora da oração, acabam com a sua oração, criando e transformando na visão deles lá, a transubstanciação acontecendo, ou outros a consubstanciação. Tem gente que esquece que o pão e o vinho são memoriais, símbolos, mas transformam, não que isso aconteça, mas parecem querer transformar na sua oração. Então há pastores evangélicos protestantes orando a oração da transubstanciação, não percebe. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai orar. Você que me assiste aí, de repente você ministra a ceia, cuidado com a oração que você faz na hora da ceia, que você pode estar criando transubstanciação, consubstanciação e outras coisas mais, até coisa diferente aí. Então, pão e vinho, memorial, ceia, memorial, representam. Então, cuidado com a oração que você faz. Não zombando também, é claro, também, sim, Cristo está presente, eu creio que em nós ali, ele disse que onde houver 2 ou 3, ele está presente. Embora o texto 2 ou 3 não é para esse ponto, mas Cristo está presente. É impossível negar a presença de Cristo na hora que a igreja está reunida para ceiar. Mas como se dá essa presença? A presença dele é no pão e no vinho. Ele não está em nós, mas ele está no pão e no vinho. Ele vai lá para dentro? Eu acredito que não. Então é ponto se a gente parar para pensar antes de ministrar a ceia ali. Tá? Outra coisa para a gente já caminhar para o final aqui do vídeo. O pão da ceia precisa ter ou não deve ter fermento? Tem que ser a matzá, tem que ser o pão sem fermento, porque tem gente que diz que o fermento, assim como o fermento não tinha no pão lá da ceia, porque na Páscoa, Pessa, todo o fermento era tirado, e lembrando que fermento, eu não estou falando de pozinho não, químico, tá não. Fermento hoje é pó químico, na Bíblia não, na Bíblia leite é fermento, suco de uva é fermento, tudo que é doce é fermento, açúcar é fermento, geleia de fruta é fermento, na Bíblia ovo é fermento. Então olha aí, na Bíblia fermento é muita coisa, ovo, leite, geleia, açúcar, muita coisa. Para nós hoje fermento é só um pó químico. Você joga lá um pó, não vou falar o nome de marca aqui, um pó químico que você joga para fazer, para levedar a massa. Então cuidado com isso. Mas tem gente que briga para tentar trabalhar essa visão. Precisa ou não ter? Eu acho que também é irrelevante esse ponto. Vamos lá. Continuando, nós temos aqui quem pode e deve tomar a Santa Ceia. Eu achei que o vídeo não ia demorar, mas acho que vai travar aqui, ó. Olha que assunto legal. Quem pode e quem não pode tomar a ceia? As pessoas que podem tomar a ceia são aquelas que confessaram seus pecados e foram regeneradas em Cristo, pela fé. Embora não haja uma indicação clara ao batismo como pré-requisito à participação na ceia, a prática da igreja cristã, desde os tempos mais antigos, é uma base sólida para afirmar que a ceia deve ser oferecida àqueles que foram batizados em águas e estão em plena comunhão com suas igrejas. Gente, quem é que pode participar ou não da ceia? Até então isso não era problema. Até um tempo atrás não era dificuldade. Todos aqueles que estão realmente em Cristo, aceitaram a Cristo, entendem o que está acontecendo, porque tanto o batismo quanto a ceia requerem que quem esteja ali praticando, ou exercendo, ou realizando, sei lá, participando ali, entendam o porquê de estar fazendo aquilo. Então deve haver um entendimento, não é algo que você faz sem noção, sem saber. Ninguém desce água para tomar banho só, ou ninguém está comendo pão e tomando suco, não é isso? Tem que haver todo o entendimento do que está acontecendo, então por parte disso. Então a princípio não teria problema. Tanto é que, a princípio, a maioria dos anos já, os pré-requisitos sempre foram esses tais pré-requisitos para quem estivesse ali ceando. Ou seja, uma vida de comunhão, está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, está livre, alguém que está de prova, alguém que está de banco, como a gente não falava, não é um termo comum, né? De banco, não pode tomar ceia. Sempre se pensou assim, até que, na atualidade, muitos teólogos, embora esteja talvez falando, mas talvez seja muito tempo isso, mas o que eu tenho visto, onde eu tenho visto mais? Na atualidade, alguns teólogos, principalmente os de cunho liberal, lendo e relendo os textos de 1 Coríntios 11, ali os versos, pegaram aquela parte, né? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Essa expressão, esse termo, examinar-se, pois, o homem a si mesmo, acabou gerando complicação na mente de alguns. O que seria esse autoexame? O autoexame quer dizer que eu é quem estou apto para dizer, só eu é que posso dizer se eu sei ou não? Então eu não careço de um líder, não careço de uma igreja, não careço de uma comunidade para dizer se eu posso ser ou não, mas em casa eu de repente me desigrejei no quesito, como é o termo usado hoje, de desigrejar, se eu não estou reunido numa espécie de congregação, não estou com ninguém, então estou em casa sozinho, e aí eu posso tomar a ceia porque fiz o autoexame, não encaixei nada em mim que me pedisse, logo eu ceiei, qualquer um pode tomar ceia, como igrejas que fazem, às vezes põem a ceia, já vi igreja colocar a ceia na porta,
O pão de uma mesa, o vinho na outra, e quem passar pega. Passa, pega, come comunhão, não tem para qualquer um mesmo. Então, gente, isso é motivo de debate. Isso é interessante. Porque muitos entendem que Paulo estaria dando um aval para a pessoa dizer. Paulo estaria dizendo, examine-se por os homens si mesmo, quer dizer o quê? Paulo está dando para mim um aval para eu fazer um autoexame e lá isso é ou não. Só que, gente, todo o contexto tem que ser analisado. Todo o contexto. Um deles precisa ser batizado para tomar ceia? É outro problema, né? Porque a gente parece ver na igreja, não sei, olhando para a Bíblia Sagrada, todos os batizados tomavam ceia? Ou melhor dizendo, desculpa, todos que ceavam já tinham sido anteriormente batizados? É um critério ser batizado? Então hoje a gente vê que muitas coisas precisaram ser analisadas, compreendidas. E uma delas é o que Paulo falou, examine-se pois homem a si mesmo. O que é esse autoexame? O autoexame quer dizer que eu sou a única pessoa apta a dizer se eu posso cear ou não. Eu acredito que Paulo não estivesse pensando nisso, mas sim no fato de que há coisas que eu faço que ninguém sabe. Logo você me entendeu, não estou dizendo que eu estou aprontando, você me entendeu aí. Mas há coisas que você faz que ninguém sabe. Então, os nossos líderes, pastores, igrejas, congregações, denominações, não tem bola de cristal. E se tivesse, não ia para o céu, né? Adivinhador não vai para o céu, adivinho não vai para o céu. Mas não dá para saber se nós estamos com a vida apta ou não. Existem aqueles que estão de prova, de banco, disciplinados, logo fora de comunhão. Então, mais fácil. Mas tem aqueles que estão, por assim dizer, aos olhos da igreja, em comunhão, não aprontaram nada visivelmente, aparentemente, não fizeram nada que pudesse escandalizar, então estão ali em comunhão, mas talvez estão em comunhão com a igreja quanto a não estarem disciplinados, mas estejam fazendo algo errado, aprontando, estejam no pecado. Deixa eu ser mais específico. Pode ser que um homem que me assiste, não sei lá, Deus me perdoe falar isso, mas um homem que me assiste aí, você está bem com a igreja, nunca tomou um banco, uma prova, está bem, está tudo certinho na sua visão, mas talvez você está traindo a esposa. E aí? Tem um amante, não sei. Ou vice-versa, uma mulher, o que fazer? Então, o autoexame é o seguinte, o autoexame é aquele exame que eu faço, em que eu olho para mim e vejo na minha vida as coisas que eu estou fazendo que ninguém mais sabe senão Deus, e que de posse ou sabendo disso, tendo conhecimento disso, eu vou lá e não ceio. Porque se eu ceiar sabendo que eu estou em pecado, embora as pessoas que estão ao meu redor não saibam, eu estou atraindo para mim condenação. Esse é o que eu creio ser o autoexame. O que não significa dizer que qualquer um possa olhar para si e falar, eu posso e vou ceiar. Não, é muito sério. Paulo termina dizendo que por isso há dentre vós muitos os doentes e os que dormem. E a palavra dormir deve ser entendida como um eufemismo apontando para a morte. Então Paulo fala que havia pessoas que estavam morrendo. Por quê? E você pode trabalhar a morte hoje como morte física e espiritual. Aí eu não vou nem entrar no conceito ou no contexto de Corinto, mas você pode aplicar hoje. Mas o importante é que Paulo está dizendo o seguinte, eu preciso fazer esse autoexame porque tem pessoas, as outras pessoas, há coisas que as demais pessoas, meus pastores, líderes, ou seja, não terão como fazer esse exame. Possa ser que eu saiba que esteja errado, mas para tentar esconder, ocultar meu erro, eu tomo a ceia, mesmo estando em pecado. Só que isso quer dizer que eu estou escondendo o erro das demais pessoas ao meu redor, mas nunca esconderei de Deus. E isso pode atrair para mim condenação, eu estaria zombando, estaria trazendo algo ruim para mim. Então, quem é que pode tomar ceia? No quesito normal, quem foi batizado, sim. E quem está em plena comunhão, sim. Mas tem pessoas que foi batizado, estão em comunhão porque a igreja não sabe do erro, então estão em plena comunhão, quer dizer o quê? Que a igreja não sabe do erro, por isso não disciplinou, mas a pessoa não está em comunhão, porque ela está pecando, está escondendo ou ocultando o erro, então essa pessoa não está apta a tomar a ceia, mas de jeito nenhum. O que me impede de tomar a ceia, então? Pecado. Por que é bom falar isso aqui? Porque tem pessoas mulheres que discutem com o marido em casa, discutiu com o marido, no outro dia de manhã, eu não estou me sentindo bem, eu fiz um autoexame e não estou me sentindo bem para tomar ceia, tá? Aí eu pergunto, discutir com a esposa e o marido, numa discussão onde às vezes bateu boca, precisou ser mais enérgico, mas não houve agressão, não voou objeto na cara de ninguém, não quebrou nada em casa, não xingou palavrão, não fez coisa ruim, só discutiu, aí a mulher não vai tomar ceia porque eu não estou bem porque eu discuti com o marido? Tá errado, gente. Todo casal discute, eu discuto com a minha esposa, como ela discute comigo, a gente discute para chegar a um denominador comum, uma solução. Há um pai e uma mãe que precisou ser um pouco mais enérgico com o filho, dar uma varadinha lá no filho, porque aprontou. Aí eu não vou ceiar porque eu precisei bater no meu filho hoje, então eu estou... A Bíblia quer que eu traga uma lista de versículos dizendo sobre a correção do filho aqui? Precisa ter a vara da correção? Quer que eu abra o livro de Provérbios inteiro aqui nesse vídeo para te mostrar? Você não está em pecado que corrigiu o filho, desde que não tenha sido uma agressão, um espancamento. Se não for um espancamento, uma correção leve, necessária, não é pecado.
uma discussão entre cônjuges, ainda que acalorada, mas que nada, não venha vias de fato e não se torne uma espécie de espancamento, uma agressão física, todo casal discute, é normal. Então tem pessoas que estão deixando de participar da ceia, porque dizem na mente deles, eu estou em pecado, eu não posso, eu errei, eu estou em pecado. E imputam pecado assim onde não tem. Então a única coisa que nos impede de ceiar, pecado. Se você está em pecado, conselho, não tome, não pegue, não encoste naquele pão, não encoste naquele vinho, deixa passar direto. Confessa o seu erro, fala com sua liderança, pede perdão a Deus e vamos bola para frente, tá? Não tome pecado. Essa é a única coisa, é pecado. Agora, por favor, pare para entender o que é pecado. Repito, poderia falar 1000 coisas aqui, mas discutir em casa, uma discussão dentro da normalidade, não é pecado. E corrigir filho, não é, tem gente que não faz. Ah, não posso. Que pena que eu não posso esticar o vídeo mais, hein? Já passei dos limites, todos os limites aqui. Instruções a serem consideradas na celebração da ceia. O que eu posso considerar? Fechando já o vídeo. A celebração da ceia deve observar alguns pontos muito importantes, do tipo, como era feito no judaísmo em relação à Páscoa, os participantes da ceia devem proclamar palavras, atos e símbolos e a centralidade da morte e da volta de Cristo ao mundo. O significado da ceia deve ser conhecido e honrado por todos os salvos. Todos devem participar dela com santidade, reverência e temor. O coração e a vida devem ser examinados como preparação. Essa celebração deve acontecer de maneira ordeira e solene. E aí nós temos aqui, gente, fechando alguns pontos que eu acredito não serem necessários da minha parte explicá-los de maneira específica, né? Só talvez analisar um ponto aqui, um ponto ali, um ponto acolá. Vamos lá então. Então, os pontos que a revista traz é o fato de que no judaísmo, ao celebrar a Páscoa, havia todo um processo, né? O acendimento das velas do Shabbat, as chamadas brahot, né? As brahá, as orações, né? Baruch atah Adonai, as orações feitas lá pelos judeus, o pão, o lugar do pai na mesa, as questões. Havia todo um processo que iniciava-se ali na chegada da Pêssah, da Páscoa, e seguia todo um cronograma. Então, nós, quando celebrarmos, também devemos olhar para isso. Seguir todo um processo, toda uma instrução, toda uma visão, uma linha clara, tá? Na hora de celebrar a ceia. E aqui, deixa eu fechar. Os demais eu não vou explicar, não. Vou parar por aqui, que você já entendeu, tá claro. Mas isso aqui eu tenho que falar. Gente, ordem para celebrar a ceia. Talvez você assistiu o vídeo até aqui e eu não falei, acredito que eu não tenha falado, lembrando aqui, estou com 1h26 direto, sem pausa, e eu tenho que falar isso aqui. Gente, na hora de celebrar a ceia, tem gente brigando por um detalhe ínfimo. Talvez eu até grave um outro vídeo só para explicar melhor essas coisas, mas eu vou ficar com esse vídeo aqui a princípio. É a ordem que as coisas acontecem na ceia. Paulo dá uma sequência, né? Porque eu mesmo recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que na noite que foi traído, Senhor Jesus, tendo tomado o cálice, ou tendo tomado o pão, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partir por vós. Desculpa, eu estava falando rápido aqui para ganhar tempo. Essa sequência que você recebe ali em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, para alguns é problema. Por quê? Porque alguns entendem que Jesus pegou o pão inteiro, ele segue uma sequência, Jesus pegou o pão inteiro, deu graças, e quem é mais voltado para o judaísmo diz que ele fez a brahá do pão, né? Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kedishanu, bemivotah batzevanu, e vai seguir na sequência ali, né? Hamotz lechem haaretz, que nos deste o pão da terra. Então, como Jesus tivesse feito uma oração judaica. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas já tem crente, cristão, protestante, já virando judeu, então já pensa assim. Usando talit, kippah e outras coisas, mas já pensa assim. Então o que é a visão? Mas o ponto é que Jesus pegou o pão inteiro, deu graças, depois de dar graça no pão inteiro, partiu o pão, que a princípio estava inteiro, e aí saiu entregando. Então, entendem que primeiro, na hora da ceia, tem que pegar o pão inteiro, dar graça no pão inteiro, para depois partir o pão que estava inteiro, para seguir a sequência, porque seguem dizeres que Paulo falou que tem que ser dessa forma. Ok, gente, interessante. Numa igreja pequena, com poucos membros, e que dá para fazer isso rápido, ok. Tenta imaginar nas mega churches, que agora é moda, as igrejas enormes aí, grandonas. Como é que você faz? 6.000 pessoas sentadas, suponhamos que as 6.000 crentes vão ceiar. Você vai pegar os pão tudo inteiro, dar graça, começar a partir um por um, e parte, corta, e parte, corta, e corta, e parte, corta.
Então, eu acho que o que tem que se levar em conta ali é o bom senso. Tem gente brigando que não, se o pão não tiver inteiro, a orar nele inteiro para depois partir, nem segue com a ceia. Mas já tem gente que traz o pão já cortado, tem uns que traz o pão na vasilhinha, cortadinho. Gente, a pergunta é, carece brigarmos por isso? Eu acho que eu já vou parar por aqui e gravar um outro vídeo que já vai para 1h30, eu estendi, eu acho que eu estourei meu tempo aqui com isso. Então tá mais, gente, aqui, ceia do Senhor, tá aí, conclusão. E se você quiser falar mais sobre esses temas e assuntos, meu zap sempre fica no final do vídeo, nós falaremos mais sobre esses pontos, tá? Não sei se peço perdão pelo tamanho do vídeo, acho que não tem nada de errado aqui, tá grande. Quem gosta vai assistir até o final, ok? Deus abençoe, qualquer coisa aí, nos perdoe, desejando contactar-nos e termos a nossa presença na igreja de vocês, tá aí meu contato, tá aí, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 9930 8767 é o nosso telefone para você ter aí nossa presença na igreja de vocês. Minha esposa e eu estaremos aí ministrando a palavra, minha família e eu, caso você queira levar a minha família. E é muito bom, tá, gente? Cá pra nós. Pregador que sai por aí sozinho, eu só tô vendo problema, divórcio, briga, contenda. Não tô dizendo que é todo mundo não, você me entendeu? Não tô generalizando não, mas o negócio tá complicado, irmão. Andar sozinho é problema. Amém? Deus nos chamou família, então eu preciso estar com a minha família. Em nome de Jesus, Deus abençoe de forma gloriosa todos vocês. Ah, mas é muito custoso trazer um pregador com esposa, um filho. A gente não cobra nada, eu não cobro um centavo para pregar. E se ainda assim ficar pesado, custo, a gente dá um jeito, faz online. Eu gravo aqui em casa, mas pelo menos eu vou estar com a minha esposa e meu filho. Aí eu gravo e você passa o vídeo na sua igreja. Mas o importante é que a gente precisa estar em família. Eu amo a minha família e eu não abro mão da minha família por nada. Em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.